Boa tarde! Vamos lá, meus amigos, vamos nos juntando, nos unindo, nos refletindo, espelhos que somos uns para os outros. É assim que a psicologia fala que o outro é para o eu. Então vocês são espelhos para mim, estímulos à minha reflexão e à minha reharmonização. E eu sou o mesmo para vocês. Vamos nos espelhar, refletirmos uns com os outros? Esse é um maravilhoso convite da vida, das relações. Vamos lá? Maravilha, vamos chegando, vamos nos harmonizando, nos preparando para chegarmos em casa, aproveitarmos bem a noite como refazimento do corpo, reharmonização da alma, para que amanhã seja um dia muito proveitoso. Muito legal estarmos aqui. Muito boa noite, Maria José Sobral. É uma maravilha que a gente consiga manter o nosso vínculo, o nosso costume, o nosso hábito de observarmos a nós mesmos e a vida, de treinarmos olhos de ver, nós que temos sido cegos, guiadores ou guiados por outros cegos há muito tempo, e por isso, como Jesus diz, é que estamos nesse buraco. Cegos guiando cegos, só pode acontecer que ambos caiam no buraco. Não é à toa que nós estamos nessa situação. Então, muito boa noite, Maria José, Mônica Silva, Regina Frutuoso. Maravilhoso que tenhamos optado e nos reforçado nessa função, nesse lugar fundamental que é o lugar da amizade, da confraternização, do serviço mútuo. Muito bom. Vamos hoje pensar na trajetória humana, na resistência à violência. Talvez não haja nada mais urgente nesse momento do que resistirmos à violência. Vamos pensar nisso? As tensões são fortes. A atmosfera, a psicosfera do planeta muito densa, como nunca. E nós precisamos de uma nova sintonia, de uma percepção do momento e de uma nova sintonia. É absolutamente urgente para todos nós percebermos a tendência desse momento pesado, denso, agressivo, que nos chama a sermos também pesados, também densos e muito agressivos uns com os outros. Quem não perceber esse momento, não resistir a esse momento, vai se destinar a mais e mais violência, mais e mais vingança, que nos leva a ser menos e menos. Essa é a nossa tragédia, esse é o risco que nós corremos nesse momento. Para isso vamos usar uma figura, uma fantasia que nos leve à reflexão e ao entendimento do nosso papel, das oportunidades que nós temos nesse momento. Vamos lá? Que assim seja com todos nós. Vamos imaginar que estamos num lugar com grande afluxo de público, como por exemplo um shopping center. Um shopping center à beira de em meio a um feriado ou às vésperas de uma data festiva, naqueles momentos em que os shoppings estão apinhados de gente. E nessa condição, é nesse shopping que o sistema de som convoca todas as pessoas a uma dinâmica. Há uma dinâmica em que todos somos chamados a nos agrupar de acordo com as roupas que vestimos.
os de azul para um lado, os de vermelho para o outro, os de amarelo, os de verde, os de branco, os de preto. Todas as pessoas separadas e agrupadas de acordo com as suas roupas. Aquilo até parece divertido para todos e as pessoas atendem àquela voz de comando. Por que será que atendem? Simplesmente atendem. E assim separados os grupos maiores ou menores, de acordo com as suas cores, as cores das suas roupas, quando bem separadas todas as pessoas, a voz lhes dá um novo comando: que passem a agredir os grupos, agredirem, criticarem, agredirem psicologicamente, verbalmente, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e nas suas ações, agredirem fisicamente uns aos outros. Olha só que situação, não é? Imagine que algumas dessas pessoas, em meio a um pandemônio generalizado, em meio a uma guerra generalizada, onde os grupos buscam se agredir uns mais que os outros, imaginemos que alguns de todos esses grupos, de todas as cores, resistam, se unam e questionem a voz de comando. Mas por que nós temos que nos agredir uns aos outros? Que ordem absurda é essa? Ora, diz a ordem de comando, vocês são diferentes, não estão vendo? E essas pessoas que se destacaram de todos os grupos falam, como nós somos diferentes? E aí a voz fala, olhem as cores. Olhem as cores. E as pessoas falam, o que tem as cores? As cores são apenas roupas que nós estamos usando. De maneira nenhuma essas cores justificam que nós nos agridamos uns aos outros. Ora, vocês não se uniram, diz a voz. Vocês não percebem que as outras cores também se uniram? Vocês vão deixar que as outras cores preponderem, dominem? E aquele grupo de pessoas que vieram de todas as cores e que questionam, são os únicos que questionam a voz de comando? Respondem assim, nós não sabemos o que as outras cores, o que as outras pessoas, o que os grupos e os guerreiros vão fazer, mas nós nos recusamos a agredirmos uns aos outros pela mera circunstância, momentânea circunstância, de estarmos com cores diferentes. Porque no fundo nós somos seres humanos como todos, nós temos no guarda-roupa todas as cores. Absurdo que passemos a nos agredir unicamente por estarmos nesse momento vestindo cores diferentes. Essa ordem de comando é absurda. Não nos melhorará nada fazer isso, ao contrário, voltaremos para casa na condição de agredidos e agressores, machucados e culpados por termos atendido a uma voz absurda. Essa cena patética que nós descrevemos representa a todos nós, representa esse momento, representa os comandos que nós temos recebidos da vida. Vejam só, nós encarnamos como os frequentadores do shopping entram no shopping, nós entramos na vida. Nós vestimos
cores diferentes, como ao entrar na vida nós também temos corpos de cores diferentes, de sexos diferentes, de nacionalidades diferentes, de ideologias, de religiões. E efetivamente nós nos separamos. Nós frequentamos pessoas e valorizamos pessoas que têm o mesmo sexo, a mesma ideologia, a mesma religião. E nos agruparmos em torno dessas condições momentâneas não nos prejudica, não nos empobrece, não nos agride em nada. Favorece que nós nos conheçamos, porque o outro funciona como um espelho para nós, e nos agrupando entre homens, entre mulheres, entre ricos, entre pobres, entre religiosos dessa ou daquela denominação, entre os profissionais dessa ou daquela disciplina, nos favorece de alguma forma a nos aprimorarmos e a nos revermos em nosso próprio autoconhecimento. Está tudo certo, mas há uma voz de comando que nos manda guerrearmos uns aos outros. Essa voz de comando que nos manda atacarmos-nos nas nossas diferenças é o ego. É o ego que diz para homens e mulheres que o seu sexo é melhor que o outro, que diz para os religiosos que a sua religião é melhor que a outra. É o ego expandido, grupal, que nos diz que a nossa ideologia política é melhor que a outra, que a nossa raça, que o nosso país é melhor que o outro. E passamos então a viver em função de conflitos, de guerras, de disputas, onde a nossa exaltação exige o rebaixamento, a humilhação do outro. E passamos vidas inteiras nesse sorvedouro, nesse absurdo que é vivermos para diminuir os outros, como pessoas que, querendo ser maiores que os outros, pegassem serras elétricas e cortassem a canela daqueles que estão à sua volta, sem perceber, sem prever que o outro também pegará uma serra elétrica e cortará a sua canela em vingança, e que nós depois em vingança cortaremos novamente as pernas do outro e o outro a nossa, de forma que olho por olho, dente por dente, ficaremos todos cegos, como disse Mahatma Gandhi. É assim que todos nós, atendendo ao comando do ego, temos nos diminuído, temos nos amesquinhado num círculo de vinganças mútuas, que nos tem diminuído tanto, agredido tanto, que nesse último momento da transição planetária, enquanto milhões e milhões de espíritos já atenderam ao chamado da fraternidade, do serviço compassivo, da cooperação, nós ainda estamos encarnados. Nós somos os mais resistentes à fraternidade e os mais sensíveis, os mais entregues ao comando do ego. Veja que tristeza. E agora mesmo, claro, sempre, a todo momento, nós ouvimos o comando do ego: agredi-vos uns aos outros. Mas também há um outro comando, que para nós no Ocidente vem através de Jesus e que diz: amai-vos uns aos outros. Faça ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. São dois comandos e nós faremos o quê? Atenderemos a quem?
Seremos nós aqueles que, vindo de todas as raças, de todos os sexos, todas as ideologias e todas as reuniões, questionaremos o comando do ego? Seremos nós? Que ergueremos a voz para dizer, não é porque nós somos de um país, de uma raça diferentes, que se justifica vivermos para diminuir as outras raças, as outras ideologias, as outras profissões e sexos? É um absurdo esse comando. Seremos nós o que conseguiremos questionar agora esse comando que vem de todos os lados e parar com as nossas guerras a partir de dentro de nós mesmos, expandindo e transbordando para as nossas relações? Ou não? Continuaremos atendendo o comando do ego, permitindo que nos atiremos uns sobre os outros aos murros, cortando as canelas uns dos outros, sendo diminuídos e diminuindo os outros, odiando o próximo como o próximo odeia a nós mesmos, ao invés de amar o próximo como amamos a nós mesmos, como Jesus nos orientou, como Jesus exemplificou para todos nós. Da nossa decisão depende o nosso futuro. Da sua decisão depende o seu futuro. O seu futuro. O alto, nossos espíritos familiares, todos os nossos amores, os nossos melhores amores das milhares de vidas desencarnados estão atentos a nós. É um momento solene. Há um silêncio após o convite de amor e o convite do ego. Diante dos dois convites, há um silêncio espiritual. Todos os nossos amores estão com os olhos grudados em nós. É verdade que também todos os outros egoístas, os nossos obsessores encarnados e desencarnados, também estão com os olhos grudados em nós. Nós somos os atores principais da nossa peça de teatro. O silêncio de todos aguarda pela nossa decisão. Qual será ela? O que faremos de nossas vidas? Continuaremos a nos amesquinhar uns aos outros, reduzindo nossa estatura, dedicando-nos a uma guerra absurda que nos faz parecer que vencemos quando batemos mais, sem perceber que nós também estamos completamente ensanguentados, reduzidos, amesquinhados? Ou aprenderemos a nos colocando no lugar dos outros, aprender as lições que a vida propõe para os outros, homens aprendendo com mulheres, mulheres aprendendo com homens, ricos com pobres, pobres com ricos, as profissões entre si, as ideologias cooperando e colocando-se no lugar umas das outras, as religiões? Será que seremos capazes disso? Esse é o exercício básico da regeneração. Por isso Jesus chama aqueles que fracassarem no chamamento da regeneração de bodes, porque são animais intempestivos, odiosos, violentos, agressivos. E chama de ovelhas os que atenderem o convite da regeneração e se mostrarem mansos, prestativos aos serviços. Quem seremos nós, os bodes ou as ovelhas? O joio ou o trigo? O ego ou os servidores? Nesse momento solene, a resposta
de cada drama individual está com cada um de nós. Que o mundo todo, que a humanidade toda, em todos os seus indivíduos, tenha lucidez do que se trata esse momento solene. Perceba cada um de nós, atores de nosso próprio drama, protagonistas de nosso próprio drama, tenhamos essa clara noção do que está em jogo e decidamos conscientemente se queremos estacionar nesse círculo de vinganças mútuas, rodando como um cachorro que corre atrás do rabo, que morde o próprio rabo, sem perceber que assim se machuca antes de tudo, sem sair do lugar, gastando toda a sua energia sem avançar um palmo, ou se reconheceremos o amoroso mestre dos mestres, que nos olha com uma emanação perfeita e luminosa de amor. Bem-aventurados, felizes todos, toda a humanidade, que percebendo do que se trata, percebendo os convites do ego e do amor, aceitemos o convite do serviço compassivo, de fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Bem-aventurados são esses. Paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Graças a Deus. Muito legal estarmos juntos hoje. Maria José, Regina Frutuoso, Mônica Silva, Luciene Aparecida, Débora Menezes Santana, muito legal ter você aqui, Débora. Sayonara, nossa amiga, Janete Gomes, Estela Mari, pedindo vibração para amigas, conhecidas, parentes, que elas recebam toda a luz que transborda desse momento, os nomes que foram trazidos também pela Mônica, escritos aqui ou não, como a amiga que a Sayonara também aponta, que todos nós tenhamos falado, tenhamos escrito, ou simplesmente estejamos pensando e sentindo os nossos amigos, que essa nossa luz, essa nossa decisão pela fraternidade, que precisa ser clara, lúcida, vigorosa, corajosa, possa alcançar todos os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos amores. Que assim seja, meus amigos, minhas amigas. Que nós nos unamos e nos confraternizemos nessa grande fraternidade do serviço, da compaixão, da boa vontade e do amor. Muito bom estarmos juntos, muito bom aprendermos juntos, nos fortalecermos. Até o próximo encontro. Não se esqueçam, as diferenças são apenas roupas momentâneas. Unamo-nos naquilo que nós estamos de essencial. Vós sois deuses, disseram os profetas e confirmou Jesus. Deus é amor, revelou o Mestre. Somos todos amor. Amemo-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. Até amanhã. Um grande abraço.